Julho Cultural. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou falar da minha miserenta experiência cultural do mês de julho. Como vocês sabem que não pode esperar muito de mim em termos culturais, né, nesse momento de minha vida, então eu imagino que vocês já esperam por pouca coisa, né? Não quero o que eu li apenas e o que eu assisti. Também não é pouca coisa, porque nem sair para outras coisas, outros espaços eu estou fazendo. E a leitura foi, assim, né, pouco representativa em termos de quantidade, mas em termos de qualidade foi bem legal. Terminei de ler Os Condenados da Terra, do Frantz Fanon, que é um que eu já tinha dito que eu tinha começado a ler, né, e terminei. Muito legal, eu gostei mais desse até do que as Peles Negras e Máscaras Brancas, que tem vídeo aqui no canal. Vou fazer vídeo sobre este, né, também, então aguardem, neste mês ainda deve sair. Aqui o Frantz Fanon, ele era um psiquiatra da Martinica e ativista, né, um grande pensador sobre a questão do racismo. E o que é mais interessante é que o Frantz Fanon, ele trata a questão do racismo combinada com a colonização, né? Bem na linha do Aimé Césaire, que também era da Martinica, e ele é meio que seguidor do Césaire, digamos que um seguidor intelectual, né? Nesse sentido de uma espécie de filiação. Aqui ele conta a experiência dele lá na Argélia, né? Durante lá a independência, guerra por independência da França e tal, e ele como médico ele foi para lá, militante, ele era comunista e tal. Ele foi pra lá e aquele conta casos e muitas reflexões, bem legal. O outro que eu li foi da Cida Bento, mesmo assunto, olha só. Eu comecei a ler esse sem me dar conta de que eu tava lendo, né, a mesma questão, racismo, né, Pacto de Branquitude. Ela é brasileira, ela tem uma vasta experiência, né, profissional na área de RH. E ela fez mestrado e doutorado sobre essa questão, né? Ela trata muito aqui essa questão do racismo, e o Pacto de Branquitude tem muito a ver com a experiência dela no RH, porque nas contratações, né, a questão do racismo institucional, nas contratações ficava muito evidente, as pessoas até falavam, né? Não, você sabe que aqui não contratamos negros, né? Sabe que aqui tal. Você mandou uma pessoa negra para mim. Falavam com ela pelo telefone sem saber que ela era negra também, né? E, enfim, ela conta um pouco dessa experiência e a pesquisa dela foi com base na experiência, toda a questão da militância dela, a ação política. Aí que ela cunha o termo, né, Pacto de Branquitude, falar dessas questões do racismo institucional, que é, né, que é a mesma questão do racismo estrutural. Vou fazer um vídeo também sobre isso, tá? Então, já que eu não tô lendo muito, tenho que fazer vídeo sobre o que eu leio, que é também para ter conteúdo aqui nesse canal, porque senão nem sei. Eu tô sem criatividade para as coisas. Aproveita e diga aqui embaixo, considerando que, né, com o tempo que eu tenho e tal, que tipo de vídeo vocês gostariam de ver aqui? Parece que agora, como eu diminuí a frequência de vídeos, eu já nem lembro mais sobre o que eu publicava, né? Eu vou fazendo assim, os assuntos que vão aparecendo, as coisas que vão vindo, mas eu não tenho mais aquele planejamento de publicação que eu tinha, aquelas coisas temáticas, enfim. Vocês viram que tá um pouco caótico, né? Mas me sugiram aqui embaixo, me ajudem a pensar. Eu tô sem tempo para pensar nessas coisas, então eu vou lidando com tudo de maneira mais imediatista, né? Então, tem que fazer um vídeo próxima semana, é a primeira coisa que vem. Aí eu faço, mas não é legal isso, é bom que vocês interagem. Então, assim, eu tô fazendo de tudo para não deixar vocês sem vídeo, mas vocês perceberam que toda semana ainda tem, né? Então, me ajudem aí, deem ideias para ficar um pouco mais fácil. Vamos ver se eu tento fazer vídeos mais curtos, né? Porque o problema não é gravar vídeo, gente. Quer dizer, ultimamente tá sendo também. Mas o problema maior é editar. E olha que eu faço grandes edições, mas ainda assim vai muito tempo, né? Agora, o que eu assisti? Vamos ver o que eu vi. Eu vi coisas coreanas, 3 séries coreanas e uma não coreana. Série aqui que eu comecei há 2 meses, terminei agora. Série que eu comecei há 1 mês, terminei agora. Então não é que eu tô com mais tempo aí de assistir um monte de coisa. Não, é coisa que eu já tava arrastando desde não sei quando. Hierarquia, que é uma série sobre jovens, estudantes de ensino médio e tal, mas aqui é um pouco mais pesado, não é tão... As questões aqui não são tão inocentes e bobinhas como as séries sobre jovens no ensino secundário. Aqui a gente tem a situação de jovens num colégio de elite. Lembra inclusive a série espanhola Elite, né?
só a nata. Mas aqui é aqueles 1% mais ricos do país, sabe? Então, são esses estudantes. Só que aí também, como sempre, né? Toda essa série que tem esses colégios com pessoas ricas estudando, sempre tem. Pode prestar atenção. Pode ser coreana, pode ser nórdica, pode ser o que for. Mas se o tema da série é esse, escola de gente rica, para dar um borogodó, para dar enredo, a questão é que vai entrar pobre bolsista lá. Pode ver que vai ser sempre assim. Então, aí entra lá um bolsista, de boa, assim, e na verdade ele guarda lá um segredo, né? Nessa escola aconteceu um crime e tal. E aí percebam, só por ter acontecido um crime, um assassinato, a gente já percebe que ela não é tão leve como as outras, não é tão bobinha assim. Mas assim, eu gostei médio, né? Porque esse tema eu acho que já tá até bem batido. Porque em Elite também, né, acontece isso, o assassinato. Aqui é a moda coreana, digamos. Eu vou falar de todas as coreanas. Uma que nem é recente, Hierarquia desse ano mesmo. E ela é curta, acho que tem 8 episódios, não é de 16, não. A outra que eu assisti, que é mais antiga, que sempre me recomendaram, sempre quis ver e nunca via, é Itaewon Class. Ela é, sei lá, de 2020, mais ou menos, alguma coisa assim. É sobre um rapaz que é pobre também, foi muito injustiçado. Ele era muito orgulhoso, muito obstinado e tinha os princípios bem claros. Então, assim, sempre aquela questão, filho de papai delinquente na escola, fazendo bullying e tal, e ele não se curvou, ele não se rendeu, ele se manteve lá sua postura, bateu no cara, não pediu desculpas e tal, e não pediu desculpas por isso e pagou o preço, uma espécie de, não é nem desobediência civil, porque aqui a gente não tá falando de leis e de regras, mas ele pagou o preço, ele sabia o que ele tá fazendo, o pai dele também pagou o preço, porque o pai dele era funcionário lá, dessas pessoas ricas, e acabou sendo demitido. Só que o pai dele teve muito orgulho dele, né? Então, assim, não foi uma questão de, ele agiu dessa maneira e foi punido. Não, o pai dele teve muito orgulho, começou a planejar a vida dos dois, né? Porque um foi expulso, o outro ficou desempregado e tal. Mas aí aconteceram coisas, né? Não é nem spoiler, vou falar o que aconteceu porque isso já tá, acho que na sinopse. Acontece um acidente com o pai dele, e aí de repente ele se vê sozinho no mundo, e aí ele também é injustiçado de novo, aí toda aquela questão lá, inicial de aqueles riquinhos para quem ele devia ter pedido desculpas, né? Devia não, né? Queria que eu tivesse pedido, ele não pediu. Ele se envolve de novo em confusão tal, e passam anos. E aí, por que é legal esta série? Porque ele quer realizar o sonho do pai dele. Então ele enfrenta ali pessoas grandes, poderosas, e a questão dos princípios dele, né? Ele se torna assim, um personagem, é uma personalidade muito interessante, porque ele tem princípios muito claros, princípios de honra, de orgulho, de lealdade com os colegas, de não abandonar, ter propósito, ser uma pessoa determinada e querer honrar o pai, então ele vai até o fim. É bem interessante, assim. Ele tem um pouco também da questão da diversidade, né? Tem negros, mulher trans, então tem um pouco disso. Eu acho que isso foi o máximo que os coreanos conseguiram fazer sobre diversidade, pelo menos de tudo que eu vi, né? Essa é a única série que fica claramente tratando desse tema. Então ela é interessante por isso. A outra série que eu assisti foi Eve, que ela não é recente, tudo na Netflix, que se dizer, ela não é recente, mas ela entrou na Netflix agora, neste mês de julho. Eve, que é Véspera, eu já tinha ouvido falar dela, com a mesma atriz que fez Tudo Bem Não Ser Normal. E é uma série legal de vingança, quem gosta de vingança. É uma série legal, quem gostou de A Lição vai gostar dessa. A moça lá perdeu o pai foi assassinado, depois, 3 anos depois, ela volta e se vinga de todo mundo que ela acha que deve pagar por isso. Ela tem um plano ali que coloca em prática. No meio do caminho ela titubeia, mas segue tal, sabe? Quem gosta de vingança talvez goste, né? Tanto Itaewon Class quanto Eve, uma temporada de 16 episódios, que é o padrão, né? Das séries coreanas. Normalmente é isso. E aí a única que não é coreana é Gangue de Galícia. É uma série espanhola que eu acho que vai ter continuação. Acho que ela tem 6 ou 7 episódios. Acho que ela entrou agora também em junho ou julho que ela entrou. Eu sei que eu não assisti na semana que entrou, mas ela era recente. E ela vai ter continuação, pelo jeito que acabou, viu? Porque também é uma questão de vingança, lembra até um pouco Eve, porque é uma advogada tal
que o pai dela morre, ele é assassinado, e aí, com a morte do pai, ela descobre a vida do pai, a vida pregressa do pai. Ela descobre que ele era uma testemunha protegida, ela descobre que ele tinha uma outra vida. A vida que ele teve com a mãe dela é depois que ele mudou radicalmente, né? Ele passou a ser protegido e tal, porque ele foi um alcaguete lá de uma gangue e tal, enfim. E aí ela vai investigar essa questão de perto, né? Porque o pai foi assassinado, ela descobre que ele era uma testemunha protegida, ó, só quem assassinou foi quem ali foi afetado pela acusação dele. E aí ela vai investigar essa história de perto, e aí ela se vê lá no meio de traficantes, né? E ela acaba se envolvendo com as questões que ela sendo advogada e tal, lá deles, né? Com um plano de vingança. Aí a série é curta, mas continua, porque do jeito que terminou, não é possível que não continue. Nada de mais, nada de menos, né? Então, assim, não é decepcionante, mas também não é nada, assim, do outro mundo, né? A gente é até bem previsível, assim, né? Essas questões de vingança normalmente são bem previsíveis, eu acho. Aqui que não é previsível, né? Porque, assim, a gente já assiste tanta coisa há tanto tempo, sempre, fica difícil ter criatividade. É difícil alguma coisa surpreender, né? Porque no máximo que a gente vê é algo que a gente criou uma expectativa, sendo previsível, mas aí não é, mas aí termina, se desenvolve de uma outra forma, mas essa outra forma também já é uma forma conhecida, só que a gente não esperava. É como se fosse assim, um ornitorrinco, pega o desfecho de um tipo de série, determinada série, e coloca em outra, aí traz algo inesperado. Não sei se estou me fazendo clara, não sei se estou viajando, mas a sensação que eu tenho normalmente é essa. Certo? Então foi isso, né, da minha experiência cultural pobrinha, mas é o que eu consigo, isso porque julho foi mês de férias, hein? Férias mais ou menos, né? Férias de 2 empregos. Mas tinha minha pesquisa, outro emprego e tal. Agora eu já voltei a dar aula, agora a coisa vai ficar mais crítica ainda. Me digam o que vocês assistiram, o que vocês me recomendam para assistir. Eu gosto muito do que não é americano, vocês sabem, né? Não é birra contra os Estados Unidos? Não, porque a gente já viu bastante coisa, né? Então é bom ter oportunidade de assistir coisas de outras culturas. E por falar em outra cultura, acabei de me lembrar que eu vi uma série que eu não marquei aqui. Bom lembrar, que é da Tailândia, que é A Casa do Chefe. A Casa do Chefe, vou até anotar aqui. A Casa do Chefe. É uma temporada e acho que uns 8 episódios. Que é aqui a situação, o patriarca de uma família, né? Rico lá, tal, da área de, acho que diamantes. A casa assim, cheia de empregados, então ele tem filhos grandes, casados, moram todos lá. E aí ele se casa com uma das empregadas, né? Jovem. Só que acho que na noite que ele se casa, até enfim, ele morre. E aí foi assassinado ou não? Aí tem toda a questão. E aí tem toda a questão da briga pelo patrimônio. Aí essa que era empregada da casa e acabou de se tornar a esposa, como é que fica? Tem toda essa questão. Aí tem muita... A gente aos poucos vai descobrindo o que aconteceu, a gente vai descobrindo as personalidades e tal. Eu achei interessante porque eu não conheço quase nada da Tailândia, então foi interessante nesse sentido. Eu recomendo. Para mim o fim foi bem verossímil, mas ainda assim foi interessante. A Casa do Chefe. E digam aí o que vocês assistiram. Eu vou adorar saber. E se inscreva nesse canal caso ainda não seja inscrito. Veja as opções para membros. Siga no Instagram, Que Vi do Mundo. E comente aqui embaixo. Obrigada, beijos e